Bora, pessoal, módulo 9, quase acabando a apostila, ó. Aqui a gente vai falar sobre as medidas na circunferência. Tá? A gente está na página 406. Então, ó, aqui tem um carinha andando de bike, né? É BMX que fala? Não sei. Tá dando um 360. 360 é quando ele dá uma volta completa e volta para o mesmo lugar, né? Bicicross aqui, ó, tá escrito. Não sei se BMX e bicicross é a mesma coisa. Não entendo disso, então não vou falar nada, senão posso falar besteira. Então aqui, ó, quando a gente vai falar sobre circunferência, a gente vai falar sobre ângulo, né? Ou então sobre arcos. E arco a gente já começou vendo lá no módulo 3. O que é o arco? É um pedaço do contorno. Lembra? Entre dois pontos. Quando a gente vai medir, a gente pode falar em graus e depois a gente vai aprender uma outra medida, tá? Quando a gente estiver falando em arco. Não hoje, mas em breve. Tá? Aqui, por exemplo, ó, tá destacando de novo o ângulo reto, que a gente já falou várias vezes, ó, no texto. Dá uma lida aí no texto, que é bacana. Que nem eu sempre comento, eu não vou ler o texto para não ficar um vídeo muito grande. Tá, ó, no módulo passado, no módulo 8, a gente estava comparando frações, lembra? Então, e fazendo aquilo a gente estava medindo algumas coisas. Quais são as 3 ações que a gente faz então para medir? Vamos parar até para pensar e pensar pelo anterior, né? Pelo módulo anterior. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente mede, a primeira é o quê? É a escolha. Então, primeiro é a escolha da unidade de medida. Então, ó, escolha. Gente, como é ruim escrever com a canetinha aqui. Ah, não vai. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou digitar, tá? Vamos apagar aqui. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer. Achei a ferramenta, ó. Primeiro, então, escolha da unidade de medida. A gente vai escolher a unidade, tá? Esse é o primeiro passo. Depois, a gente vai ver quantas vezes a unidade de medida cabe onde será medida. Então, esse é o segundo passo. É ver aquela unidade que a gente escolheu, que nem a gente estava fazendo com as frações, quantas vezes ela cabe uma na outra. E por fim, a gente representa essa medição, né? A gente representa com algum número, com alguma unidade, é isso que a gente vai fazer, tá bom? No segundo exercício, ó, considerando a primeira ação que você indicou, é necessário escolher uma unidade, que nem a gente conversou aqui, né? Que nem a gente já viu. Por que você não quer escrever? Hoje eles estão... Ó, tá me tirando, velho. Aí foi. Então, uma unidade para medir arcos. Por exemplo, adotaremos a unidade U. Então, ó, repara aqui que tem um pedacinho aqui de outra cor. Ele significa um U, tá? Uma unidade. Na figura abaixo, em que foi desenhada a mesma circunferência, destacamos o arco AB, ó. Então, o AB está aqui. Tá vendo? Quantas vezes a unidade U cabe no arco AB? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, cabe em 5 unidades. Represente numericamente o resultado da medição que você acabou de realizar. Para falar a verdade, só precisa ter colocado 5 aqui. 5 vai ser aqui embaixo. Então, numericamente, foi isso que coube comparando essa unidadezinha aqui dentro. Ó. Repara que tem 5 pedaços desse aqui dentro. Fechou? Então, ó, a unidade U que usamos na parte acima é só um exemplo. Pode ser, assim, tem outras unidades também, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o primeiro exercício, daqui a pouco a gente corrige. Mesmo esquema. Dá uma olhada, ó, aqui ele chama de legal. Vê quantos legais cabem em cada exemplo. Quantos legais cabem nessa parte vermelha, nessa e nessa daqui. Tem uma medida oficial. Tá? Qual que é essa medida oficial?
A medida oficial, quando a gente fala em ângulo, a gente está falando em grau, né? E a gente vai ver que o arco a gente mede em ângulo, né? Vai ser o ângulo central que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa daqui é a história, gente, da onde surgiu o grau. É bem legal, bem interessante. Dá uma lida. Tá bem bacaninha mesmo. Uma coisa, ó, que funciona. O grau, ele é quebrado em 60 partes iguais, que são chamadas de minutos. E o minuto, mesma coisa do tempo, tá? Quando a gente está falando de tempo. Um minuto, ele é quebrado em 60 outras partes, que é o segundo. Então, ó, mesmo esquema. Um grau representa 60 minutos, um minuto representa 60 segundos. Aqui, ó, em grau a gente coloca um risquinho em cima para representar minuto, 2 risquinhos em cima para representar segundo. Tá diferente do tempo, ó. Aqui tem até uma comparação entre os dois. Quando a gente está falando de tempo, o segundo é S e o minuto é MIN, né? Min, de minuto. No arco, não. Ou no grau. Quando a gente está falando minuto, um risquinho, segundo são 2 risquinhos, tá? A cada 60 segundos, ó, a gente muda para 1 grau. Igualzinho a gente faz com o tempo. Por exemplo, a gente não fala 4 horas e 90 minutos. Por que não? Porque a cada 60 minutos a gente muda a hora. Então, 4 horas e 90 minutos, a gente, em vez de falar isso, a gente fala o quê? 5 horas, 5 e meia. 5 horas e mais 30 minutos, certo? Mesmo esquema aqui, tá? Então, passou de 60, coloca 1 grau a mais, tá? E tira os 60 daqui. Isso daí, gente, vocês, assim, é meio que, entre aspas, intuitivo, porque a gente já faz conta com hora. É a mesma coisa. Depois, vocês vão fazer, vocês vão ver que é bacaninha. E daqui a pouco a gente corrige também o exercício 2. Façam aí antes de ir para outro vídeo, hein? E que nem eu comentei, ó, o arco ele é medido por um ângulo e a gente vai ver o ângulo central. O que é o ângulo central? Ó? O ângulo central, aqui está o arco. Repara, ó, que o ângulo central tem a mesma medida dele. Então, a gente vai até o centro da circunferência e vê quanto mede esse ângulo. Esse é um dos jeitos de medir o arco. E ó, independente de quantas circunferências você tem, quando elas têm o mesmo centro, elas são chamadas de concêntricas, de mesmo centro. Então, ó, repara que aqui todos os arcos têm a mesma medida em grau. Fala, não, professor, tem sim, gente, é a mesma medida aqui, ó. Você mediu esse ângulo, vai servir para esses 3 que estão em vermelho, tá bom? Aqui, ó, outro exemplo. Essa aqui está em vermelho e essa daqui que está em laranja. Repara aqui, ó, é o ângulo reto. Então, tanto esse arco em laranja quanto esse que está em vermelho medem 90 graus. Tá? O ângulo, então, AOB mede 90 graus. Por quê? Tem o sinalzinho aqui de 90. Então, ó, o ângulo AOB é um ângulo central? Ele é central. Por quê, gente? Porque ele está aqui no centro. Ó. Ele está na circunferência. Então, a resposta é sim.